Tudo bem com vocês? Boa noite, graça e paz. Bom estar aqui com vocês. Isso. Vocês podem diminuir só um pouquinho essas luzes aqui, por favor, equipe? Essa é a minha família, estamos no mês da família. E eu quero apresentar a minha família para vocês. Quem não sabia, porque tem gente que fala assim para mim, Vivi, eu não sabia que você era a mãe do Davi. Aí eu sou. Aí outros falam assim, eu não sabia que você era a mãe do Tiago. Aí quando eu falo assim, eu tenho a Sofia, você tem outro filho? Então, para ficar claro, para quem não sabia, né? E para quem já sabia, fique sabendo com mais força ainda, que essa é a família Vergara. Do lado de cá, amém, é a família que o Senhor me deu o privilégio de constituir. Queridos, é um privilégio você poder ter uma família hoje, se casar, ter filhos, é um privilégio. Sabe, eu passei por um histórico muito ruim do meu psique. Né, para quem não conhece o meu testemunho, um dia eu conto, mas eu serei rápida para falar. De acordo com os médicos, eu jamais poderia ter uma família. Jamais eu poderia cuidar de um bebê. Porque para os médicos eu era mentalmente incompatível com qualquer ser humano normal. E hoje eu tenho a minha família. Para a glória de Deus, milagre do Senhor Jesus, amém? Então vamos lá às apresentações. Do lado de lá eu tenho Tiago Vergara, é o noivo mais famoso dessa igreja. Ele está envolvido no ministério infantil, na banda, é um menino que tem se dedicado à obra do Senhor, é noivo da Sara, tem se dedicado muito em ser um bom noivo. Um bom filho, um filho responsável, amoroso e cuidadoso. Ao lado tem o Senhor, meu marido, pastor Felipe, o homem da minha vida, dos meus sonhos, aquele príncipe encantado que as meninas sonham quando é adolescente. É o meu. Um homem de Deus, um pai amoroso, um pai bondoso, um marido cuidadoso que tem zelado pelo nosso lar com unhas e dentes. Amém? Tem eu, essa que vos fala. A mãe dedicada, pregadora, pediatra, psicóloga, tudo. É eu. Tenho aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tive direções, tá? Para poder apresentar minha família. Ensaiaram comigo em casa. Mãe, você vai falar assim, assim de mim, tá bom? Aí eu, tá bom. E você? Mãe, fala assim. Então eu vou falar como eles me disseram. Eu tenho aqui a Sofia, a minha artista preferida. A minha desenhista, ilustradora, a minha artista que adora tirar fotos, adora imagem, adora trabalhar por detrás dos bastidores. Uma menina meiga, educada, está aprendendo a caminhar nas coisas do Senhor, amém? Como toda adolescente que ela está aprendendo a tirar a adolescência da vida dela e crescer. Amém? E eu tenho o Davi. O Davi, eu tenho umas características especiais para falar dele, porque foi ele que falou, mãe, você vai falar isso, isso e isso. Eu falei, tá bom. Davi, alto, elegante. Bonito. Mais alto que o irmão dele, mais velho. Carismático. Que mais? Cheiroso, elegante. E o Davi é um menino de Deus. Ele serve hoje na mídia, ele serve no marketing, ele está na livraria e tem nos ajudado também no Rema. Então, é um menino que tem se dedicado na obra, tem amado ao Senhor, como nós também temos amado ao Senhor. E eu posso dizer que eu e a minha casa servimos a Deus. Mas, queridos, não foi fácil chegar até aqui, tá? Não foi fácil. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho para vocês.
Eu vou contar um pouquinho para vocês de como o Espírito Santo me ajudou a manter a minha família até aqui. Amém? Eu quero orar mais uma vez com vocês. Fecha seus olhos, Senhor. Te agradeço por essa oportunidade. Usa a minha vida, usa a minha boca, minhas mãos, meus pés, o meu intelecto, o meu entendimento. Usa, Senhor, para a honra e glória do teu nome, porque sem o Senhor eu não tenho como fazer nada aqui. Porque eu dependo do Senhor. Alcance os meus irmãos, seus corações, suas mentes, para que eles entendam e para que eles absorvam e pratiquem essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Vou beber água. Quem tem água aí? Pode beber enquanto eu bebo aqui, tá? Para a gente que fala muito, dá muita sede. Declaração. Vamos lá. Vamos lá? No 3, tá? 1, 2, 3. Te agradecemos, Senhor, pois o Senhor adiciona a essa igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos. Recebemos este lugar cheio e transbordante com aqueles famintos e sedentos que buscam a justiça. Assim, poderosamente, cresce a palavra de Deus e prevalece em nossa igreja. E o Senhor enche essa casa com a sua glória. Amém. Aleluia, aleluia. Bom, o tema que eu escolhi para essa noite foi com o fruto do Espírito, o que era impossível se torna possível. Por que se torna possível? Porque se nós deixarmos o Senhor trabalhar na nossa vida, as coisas que antes eram impossíveis de acontecer, difíceis de se romper, elas começam a acontecer. Aí você fala assim, Vivi, mas é só ter o fruto do Espírito dentro de nós e está tudo resolvido? Não, está tudo resolvido não. Você precisa botar em prática. Você precisa puxar de dentro de você a necessidade de colocar em prática o que Deus colocou em você quando você nasceu de novo. Quando você aceitou Jesus, você se tornou uma nova criatura. Então, se você é nova criatura, as coisas velhas já. Eis que tudo se fez. Se é novo, comportamento novo, mente nova, atitude nova, o que fazia não fazia mais, o que falava não fala mais, o que praticava não pratica mais. Certo? Amém. Em Jeremias fala, né? Em Jeremias, não precisa pôr, tá? Jeremias 1,12, o Senhor fala que Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Então, de certo, queridos, que tudo aquilo que o Senhor prometeu, que vai fazer na sua vida após o seu novo nascimento, vai se cumprir. Vai acontecer. Não é algo impossível, não é algo que está demasiadamente difícil que você não consiga fazer. O Espírito Santo, ele é melhor do que qualquer coach, do que qualquer inteligência emocional. Sabe por quê? Ele fala... Gente, sério, vamos lá. Vou fazer o exercício com você aqui. Ele fala lá dentrinho, assim, de você, lá dentro, mesmo que seja lá longe, se você está lá, ele está aqui. Está errado. Faz não. Está lá dentro falando. Você faz porque quer. Porque ele falou, não faz. Está errado, dá ruim, volta, faz a curva, volta. E você, não, eu vou aqui, estou bem. E aí você se estrupica todo. Põe os pés pelas mãos. Faz tudo ao contrário daquilo que ele falou para você não fazer. O meu texto base vai ser Gálatas 5, do versículo 16 ao 25. Vamos, tá, eu vou... Na NA. Obrigada, filho.
Tá vendo como é que ele é lindo, gente? Ele faz tudo bonitinho. Vamos lá. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque são os opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Queridos, todo crente, ele frutifica. Todo crente, ele demonstra como está a vida espiritual dele. Não adianta a fé, a vida espiritual, ela tem cheiro. Ela fala por você. Aquilo que você expressa e a forma como você expressa vai determinar e vai deixar claro e exposto, como se fosse um outdoor mesmo, como está a sua vida espiritual. Então, a gente aqui está fazendo um comparativo daqueles que são espirituais, daqueles que andam segundo a carne. Só que essa comparação, nós podemos pegar esse fruto, o fruto do Espírito, que as características dele são todas essas que eu falei para você, e comparar. Comparar não é julgar. Eu não estou falando para você julgar o seu irmão. Eu estou falando para você se analisar. Para você comparar aquilo que você está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Então, é um comparativo de quem você tem se tornado como nova criatura. Amém? A vida em Cristo, ela também é evidenciada. Mateus 7, por favor, Davi, do 15 ao 20. Fala assim: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Por acaso se colhe uva de espinheiro e figo de erva daninha? Assim toda árvore boa produz bom fruto, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês conhecerão. Então, o que Jesus nos ensina é que fruto bom não dá em árvore ruim, fruto ruim não vai dar em árvore boa, isso é fato. Se você é crente nascido de novo, o que espera de você, no mínimo, é que você não minta. No mínimo. Que você seja justo com as decisões, com as pessoas. Que você aprenda a lidar com as pessoas com honestidade, com sinceridade, com o caráter de Cristo para com aquelas pessoas. É o mínimo. Por quê? Porque fruto bom nasce de árvore boa.
A árvore boa é quem? É Jesus. Ele é a videira e nós somos os ramos. Nós somos colados e grudados e nascemos dele. A essência dele pertence a nós. Se a essência dele pertence a nós, aquilo que não provém dele não nos pertence. E se ainda está em você, manda embora, porque não pertence à sua nova natureza. Não faz parte mais de você. Então você vai precisar botar força para tirar isso da sua vida. Vai precisar botar força para o fruto do Espírito ser manifesto a cada dia, em cada momento, em cada situação que você viver. É botar força, queridos. É botar força dentro de casa, quando você tem um marido que fala, que briga, é gritão. A minha mãe falava assim, lá em casa o idioma é gritânico e berrânico. Por quê? Só sabe gritar. Mãe que só sabe gritar. Mãe que não tem tempo de falar com o filho sem gritar. Onde já se viu? Crente nascido de novo não grita. Conversa, é manso, fala, explica. Explicar de novo? Sim. Criança é por repetição. Está aqui a Vivi, que já foi líder do departamento infantil, sabe? Criança é por repetição. Se você tem 3 meses numa empresa para aprender a trabalhar, 3 meses, e ainda assim você erra um montão de coisa. Imagine uma criança que acabou de nascer, está crescendo, cada fase é uma folha em branco, cada fase ela está aprendendo. Então, em cada fase, ela merece a sua atenção e a sua paciência e o seu carinho. Da mesma forma, o seu marido. Você casou recentemente, o homem não veio como marido pronto. Ele veio como filho pronto. Como você é filha pronta. Aí juntou os 2 filhos. O que vocês vão fazer? Filhos? Não. O que vocês vão fazer? Também. Vocês vão fazer coisas de filhos. Ninguém soube ser marido, ninguém veio ensinado sendo marido. Ninguém veio ensinado sendo esposa. Como nasce uma mãe, nasce um pai também. Então, no casamento, vocês precisam colocar o fruto do Espírito em ação. Ai, mas eu tenho que respirar fundo. Respire fundo. Respire quantas vezes forem necessárias. O que você não pode é perder a referência para o seu marido e para o seu filho de quem Cristo é em você. Daquilo que Ele está produzindo na sua vida como novo crente. Não pode. Fala assim comigo, não pode. Isso, guarda isso. Se andarmos no Espírito e vivermos no Espírito, como em Gálatas 5:24, que eu vou ler aqui. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se andarmos assim, jamais satisfaremos. Eu estou com essa palavra engasgada desde cedo. Eu fui umas 2 vezes para o Felipe, eu falei, amor, como é que fala o quê mesmo? Aí ele, assim, amor. Tá. Aí eu estou lá lendo o negócio, gente, agora de novo, satisfaremos. Nós não satisfaremos a nossa carne. Sabe, queridos, eu tenho algo muito sério para falar com você. A gente que eu falo assim, o mundo, o ser humano, aí fora, está muito cheio de regras que favorecem apenas os desejos da carne deles. E nós, como crentes, homens e mulheres de Deus, não seguimos as regras que estão aí fora. Sabe? Mulher, ela nasceu para ser submissa, sim. Maridos nasceram para ser provedores, sim. E nós caminhamos segundo a palavra, para fortalecer os nossos lares, segundo o que a palavra nos ensina. Então, em nome de Jesus, eu peço para você, coloque em prática aquilo que você lê
todos os dias. Salmo 139 diz: ainda a palavra não me chegou à boca e o Senhor já sabia. Então não pense você que qualquer coisa que você vai sair falando, falei, mãe, falei, pronto, acabou, gostou, não gostou, problema dele. Deus já sabia o que você queria falar, querido. Então pensa 2 vezes antes de falar, porque palavras que soltam, elas não têm como serem recolhidas. Já foi, já machucou, já feriu, já destruiu, já derrubou, acabou com tudo. Porque você não pensou um pouquinho para falar. Romanos 8, de 5 a 6, fala assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Põe o slide número 1 para mim, por favor, Davi. Eu botei ali, frutificação na vida cristã. Está relacionada à conduta, a uma decisão. Precisamos escolher diariamente a qual natureza vamos nos devotar. Queridos, andar no Espírito, praticar as coisas do Espírito, existe um esforço e uma dedicação da sua parte. Existe esforço. Não vai ser fácil. Não vai ser simples. Porque vai contra aquilo que você quer. Vai contra, muitas vezes, a sua decisão natural de querer ter razão. De querer estar certo. Mas, às vezes, mesmo você estando certo, é melhor você ir lá e apaziguar a situação. Mesmo você estando certo. Por quê? Porque é isso que a palavra fala. E você, como nova criatura, faz o que a palavra fala. Amém? Amém? Então, hoje, eu vou falar para vocês sobre amor, benignidade, longanimidade e domínio próprio. E os outros, Vivi? Os outros, queridos, eles já fluem naturalmente quando você coloca em prática todos esses aqui. Então, eu não vou me prender à mansidão, eu não vou me prender à paz e à alegria, porque elas já vão fluindo quando você coloca esses em prática. Amém? Vamos falar de amor. Quem sabe o que é amor? Eu sei, eu amo ele é lindo. Ai, como eu amo. Amor não é só isso, não. Amor é uma decisão. Amor é a área que você precisa ter em decidir. Mas o maior amor que habita em você é o amor de Deus que veio para a sua vida através da morte de Cristo, quando o Espírito Santo veio habitar em você. Esse amor de Deus é o amor que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse poder que habita em você é o mesmo poder que gera esse amor ágape, que é o amor de Deus que habita em você. Então não me diga que amor é sentimento, porque não é. Amor, você fala assim, eu sinto de amar, agora eu não amo mais. Acabou o amor, agora eu não quero mais. Para com isso. Você ama, pronto, acabou. O amor habita em mim, faz parte de mim, é todo o meu ser, é todo o meu eu, completa tudo eu. Por quê? Porque é Deus que está dentro de você e Ele é amor. Se Ele é amor, não tem como você fugir do amor de Deus. E não tem como você dizer que não ama o seu irmão. Aquele que diz que ama a Deus, que não vê, não é capaz de amar o seu irmão que vê, para, né? Tá, ó. Então, amor é decisão. O amor de Deus, querido, é dedicação total. É quando Deus fala assim, eu quero 100% de você. Eu não quero, mais ou menos, eu quero 100%. Sabe?
Eu fui hospitalizada alguns anos atrás. E o enfermeiro que estava me acompanhando na ambulância me violentou dentro da ambulância. O enfermeiro. E no dia da audiência, eu precisei falar com ele. Só que naquele dia, eu olhei para ele de uma forma tão diferente, que uma amiga minha falou assim, se você tivesse sentado numa mesa com ele para jantar com ele, você jantaria? Aí eu olhei para ela e falei assim, cara, eu não sei se eu jantaria, mas eu não consigo olhar para ele com raiva, com ódio. Eu não consigo. Eu fazia uma força assim para odiar o homem e eu não conseguia. Eu não conseguia. Na audiência que a esposa dele veio falar comigo, ela veio para mim e falou assim, pelo amor de Deus, não processa meu marido, não. Não faz isso comigo, não. Eu chorei com ela. Eu falei, moça, olha, eu preciso fazer isso, porque senão seu marido não vai aprender. Sabe por quê? Porque eu não sou a primeira vítima dele. Ele já fez isso com muitas outras pacientes. E eu preciso para o seu marido poder aprender. Você me perdoe, falei para ela. Oi? Isso só pode ser quem, gente? Deus. E minha vontade, eu queria muito assim, eu queria com força socar ele. Falei assim, Mas eu não conseguia, não havia sentimento em mim de repelir, de odiar, de querer tomar que pague tudo que me fez. Eu não conseguia verbalizar, sentir, proferir palavras contra aquele moço. Eu não conseguia. Saindo dali, eu falando com Deus, o Senhor me mudou mesmo. O Senhor fez de mim outra pessoa. Eu estava noutra vibe com Deus ali na conversa. E as meninas, você não está preocupada com a audiência? Que não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, que audiência? Eu estou preocupada com o que eu vi de mim mesma. Porque, gente, a gente só sabe que está mudado e transformado em Cristo quando você reage às situações. Quando você reage às situações, é que você vê, uau, Cristo me transformou. Ele, de fato, fez de mim outra pessoa. Eu me desconheço. Sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito brigona. Muito, o que é? Fala na minha cara. Era assim, olha, eu. Sabe? Se falasse um, eu falo 2, 3. O que é que você quer? Fala logo. Isso faz parte da natureza de Cristo? Não. E Cristo mudou isso em mim. Às vezes eu escuto coisas e eu posso chorar. Eu choro, porque eu queria muito falar. E o Espírito Santo, você não vai falar. Você não é mais assim. Você vai acalmar, respirar. Depois você vai resolver com calma, paciência, sabedoria. Para você não falar besteira e depois não ter como voltar atrás. Então você precisa pensar no que você está fazendo e no que você está falando. Amém? Amém? Em Coríntios 13, versículo 4 e 7, fala assim, enquanto ele põe lá. Bebe água aqui, hidrata. 1 Coríntios 13, versículo 4 e 7. O amor é paciente, bondoso, não arde em ciúmes, não se ensoberbece, não busca os próprios interesses. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor que o Senhor espera de você, queridos, é que você tenha um amor incondicional, que age sem esperar retribuição. E isso eu falo, queridos, até aqui na igreja. Às vezes você pode estar fazendo uma série de coisas que você, poxa, o pastor Edson me pediu para fazer isso, a Vivi me pediu para fazer aquilo, lá. Eu fui lá e fiz, aí a Claudirene, vamos fazer não sei o quê, vamos. Eu vou lá e fiz, acabei de fazer, aí eu estou aqui. Aí todo mundo, então, valeu, obrigado, tchau, gente, tchau. E eu estou assim, e aí, nossa, ninguém falou nada para mim?
Ninguém me deu um obrigado, tipo, ai, obrigada, viu, querida? Que bom que você fez esse trabalho lindo, maravilhoso. Ai, parabéns. Queridos, isso é amar os seus irmãos sem esperar em troca. Reconhecimento, afago, mãozinha na cabeça, um tapinha nas costas, coraçãozinho para você, parabéns. Se não vier o parabéns, vai birrar e vai para casa ficar de mal? Se não vier o abraço querido do pastor, vai ficar com a cara fechada, não falo mais com o pastor, 15 dias sem falar com ele. O pastor entra por aqui, você dá a volta. O pastor passa por aqui, você dá a volta de novo, para não ter que encontrar com ele no meio do corredor e ter que cumprimentar ele. E ainda assim, segurança para a sua vida. Se isso acontecer, pois você vai vencer esse sentimento e vai chegar nele. Oi, pastorzão. Tudo bem? Te amo, viu, meu pastor? Dentro de você está assim. Estou com a raiva. Eu queria que você me desse um abraço naquele dia e você não me deu. Fala com ele, cumprimenta ele. E depois que o seu ânimo passou, pastor, eu queria pedir perdão para você. Porque eu ressenti daquele dia que você não me cumprimentou, que você não me deu um abraço que eu esperava tanto. Trabalhei na igreja até de madrugada e o Senhor só fez assim, ó, valeu, valeu. Fechou a porta e foi-se embora. Nem perguntou se eu estava com fome, se eu queria uma carona, se eu tinha onde para ir para casa. Aí sabe o que é isso? É você deixar maquinar o mal na sua cabeça. Aí fica, tá vendo? Seu pastor não liga para você. Aí qual é o seu nome? Satanás. Que está aqui do seu lado assim, ó. Seu pastor nem ligou para você. E você andando. Seu pastor nem te deu tchau. E aí começa. Aí você vai maquinando. Você vai com aquilo. Ruminando. Ruminando. O bichinho nem sabe o que está acontecendo. Está lá em casa, na casa dele, dormindo de boa. E você está aqui. Ele vai ver. Quando eu chegar domingo, eu vou falar um monte para ele. Aí quando você vê o pastor... derrama um monte de coisa em cima dele. Ele vai ficar o quê? Quando foi isso que eu não estou entendendo nada? Sabe isso? Acho que todo mundo aqui já passou por uma situação, não com o seu pastor, mas com alguém da sua família, com alguém do trabalho, da sua casa, um parente, de você ouvir a pessoa falando um monte e você não sabe nem de onde saiu aquele tanto de coisa. Você fala, rapaz, mas desde quando você está pensando isso? Faz tempo, ó. 1915. Ela está pensando naquilo que você falou. Sabe? Isso não é amor. Isso não é andar em amor. Isso não é amor sacrificial, sem esperar a retribuição. Isso não é amor que é bondoso, é paciente. Isso não é amor que tudo sofre, tudo crê. Uma mulher que espera o seu marido voltar todo dia para casa, bêbado, é amor que tudo sofre, tudo crê. Que uma hora ele vai se converter e tudo vai ficar bem. Um marido que tem uma esposa que não é crente e às vezes reclama porque ele está na igreja e às vezes ela quer ir para a balada e ele está indo para a igreja, é amor que tudo sofre, que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Porque é esse amor de Deus com você. Sabe, a gente às vezes é tão bonitinho com os outros, né? Mas às vezes a gente deixa tanto a desejar para as coisas de Deus. E aí Deus olha para você e fala, eu amo ele. Eu espero a hora que ele pensar, que ele lembrar que ele é nova criatura. Eu vou suportar até o dia da gente se encontrar e eu ver ele na glória comigo aqui. Eu vou esperar, vou dar mais uma oportunidade para ele vencer, para ele romper, para ele caminhar. E o Senhor vai com você, de fé em fé, de glória em glória, para ver você melhorar. Sarar, se curar, aprender, crescer e viver tudo que está na palavra. Próximo slide, Davi, por favor. O 2. Amar como Cristo não é amar como eu sinto, é amar como o outro precisa. Você ama não baseado no que você sente, ou de como está o seu humor. Você ama baseado na necessidade do seu irmão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, amou você de tal maneira, que baseado na sua necessidade de regeneração, de salvação, Ele deu o filho dele. Você acha que Ele não amava Jesus? Mas o amor dele pensou na sua necessidade.
e não no que ele queria como pai, vamos dizer assim. Amém? Agora, atitudes que expressam o amor, mesmo que a pessoa não mereça ser amada. Às vezes você pode sondar aí no seu coração, na sua mente, situações ou pessoas que você entende. Ela não merece, ele não merece, o meu filho não merece. A minha mãe não merece, o meu pai não merece, o meu tio não merece. Você pode até pensar, não merece. E de repente você está até certo, não merece. Mas o que a palavra de Deus fala não é isso. Dá-se merecer, faz-se merecer. Não. O que a palavra de Deus fala? Lá em Romanos 12:20 é assim: faça o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Tá difícil? É difícil? Ficou difícil? Continue praticando o bem, o amor. Uma hora essa pessoa vai ficar tão constrangida que ela vai se render. Ela não vai aguentar. Ela não vai aguentar e ela vai se render. Amém? Vamos para benignidade. Pode botar o slide 3, por favor, Davi. Não. Isso. Ser benigno não é apenas fazer o bem. É escolher interpretar o outro com bondade, sem transformar cada palavra em ataque, cada atitude em ameaça e cada silêncio em rejeição. Queridos, a benignidade ela é diferente de bondade. Aí você pode falar assim, mas a palavra fala que é bondade, fidelidade, mansidão, só que é uma característica diferente. A bondade são atitudes que você tem. De ser alguém bom, de ser alguém justo, de ser alguém correto, não aceitar a injustiça, ser correto no seu falar, na sua atitude. Agora, a benignidade é uma íntima compaixão, é uma paixão, é uma amabilidade que você é compungido a ter pelaquela pessoa, mesmo que você seja ofendido por ela. É você ter bons olhos para a atitude do outro, ao invés de você sempre ter maus olhos para pensar que ele fez de propósito, que ela fez por querer, que ele queria gritar sim, que ele queria fazer sim, que ela queria falar sim. Por que a gente tem a tendência de achar que o outro sempre está pensando mal? É que nem notícia, né? Você fala assim, menina, você não sabe o que aconteceu. O quê? Fulano morreu? Não é? Ai, o meu filho está demorando para chegar. Ai, gente, será que bateu o carro? Ai, será que foi atropelada? Sempre assim. Por quê? Sabe? Então, a benignidade é você ter bons olhos para com o outro. É pensar que o que ele fez foi numa atitude de tentar te ajudar. Foi uma atitude de ser bom. Ou ele não estava no dia bom e falou meio torto com você. Reconsidere. Não considere a fio, tipo ferro e fogo, sabe? Ele falou, eu vou devolver em troca também a mesma palavra dura. Existem várias formas de você perceber quando o seu marido, quando o seu filho, quando o seu namorado, quando a sua esposa, quando o seu amigo não está bem. E quando não está bem, às vezes a pessoa vai falar algo que não foi legal. Aí você, em vez de tomar ofensa e ficar chateado, magoado, aborrecido, pensa assim, eu sou benigno. Eu vou ver a atitude dele como uma atitude que ele não estava no bom dia. Não vou considerar, vou relevar. Deixa para lá. Vai ser saúde para você e saúde para a pessoa. Então, sejam benignos, querido. A benignidade
no relacionamento entre pais e filhos, ela é um fator decisivo para você começar ou não uma discussão. Se você tiver atitudes benignas, você evita discussões, dissensões, evita a falta de paz, a falta de alegria e a mansidão começa a reinar. Porque quando você é benigno, você não vai falando para ela, gritando. É o quê? Não, você vai manso. Meu bem, filho, filha, eu não entendi o que você falou. Você pode falar de novo? O teu sangue está fervendo. Está fervendo, fervendo. Só que aí você... Meu bem, eu não entendi o que você disse. Entendeu? É assim que faz. Porque se você for com 2 quentes, 4 fervendo, o outro também vai vir com 2 quentes, 4 fervendo e começa... Parece aquele monte de periquito em uma revoada, que fica... É assim que fica a sua casa. Aí é vizinho que ouve, é menino que chora, é a outra que grita, cala a boca! Porque você está falando alto, está gritando, está dentro de casa, está perturbando todo mundo. Então, queridos, quando você ama, você age em benignidade. Quando você age em benignidade, você começa a transbordar mansidão, paz, no lar, alegria. Sabe? Então, você precisa entender que o fruto do Espírito faz coisas impossíveis serem possíveis. Aonde você não consegue agir, quando você obedece o Espírito, quando ele faz assim, para você, e você, sabe? Quando o Espírito faz assim para você, obedece, fica, o que você falou, amor? Nada não, desisti de falar. E vai engolir aquilo, e vai dormir, mas não é dormir brava não, dá um beijinho na pessoa lá, para dormir, tá? Dá um beijinho. O filho te aborreceu, te chateou, dá um beijinho. Tô brava, dá um beijinho. Beijinho sara tudo. Eu falo, tudo sara com beijinho. Né? A gente não... Beijo machucadinho das crianças, não sara? Quem tem bebezinho pequenininho, ai, meu filho, já passou. Passou nada, tá doendo pra caramba. Só que ele queria o beijinho, que é tão gostosinho ter beijinho de mãe. Você tá entendendo? É a mesma coisa. Sejam benignos. Amém? Sejam benignos, pense bem do outro. Pense bem antes de você pensar mal, ficar enchendo a cabeça de caraminhola ou fechar o coração. Se esforce, se coloque na posição de que não, eu vou lá, eu vou falar, eu vou conversar. Você quer ficar de mal? Você não vai ficar de mal. Faz o contrário, sabe? O contrário. Vou ficar de mal. Não vou ficar de mal, vou ficar de bem. Não vou falar. Não, eu vou falar sim, eu vou falar. Eu não quero conversa. Não, eu vou conversar. Tudo que vier de sugestão para você, de não fazer, você vai lá e faz. Porque quem deu a sugestão foi Satanás. Para acabar com a sua paz, com a sua amizade, com a sua alegria, com a sua comunhão, com a sua alegria dentro da sua casa. E faz aquilo que o Espírito manda você fazer. É melhor do que coach, viu? É melhor do que inteligência emocional. Isso eu garanto para você. Já estou acabando. Longanimidade. Põe o slide 4 para mim, filhote. Tá aí. A longanimidade revela uma fé madura. Aquele que sabe esperar, perdoar e continuar amando sem perder a paz. Longanimidade, queridos, é um longo ânimo. Também conhecido como paciência. Só que a paciência ainda é diferente. Porque a paciência, você está aqui no ponto de ônibus e deu 20, 30, 40. Você perde a paciência, o que você faz? Vou a pé. A longanimidade, ela não te dá esse direito de falar, vou a pé. Não. Ela foi feita para você persistir e não parar jamais. Isso é ser longânimo.
E a longanimidade dentro da sua casa, com a sua família e os seus filhos, ela tem que ser constante, eternamente, até Jesus voltar. Mas eu não tenho paciência com esse menino. Vai ter longanimidade então, porque a paciência vai fazer você desistir. Quantos aqui tem famílias que estão nas drogas e já esqueceu deles lá há muito tempo? Parou de persistir, parou de orar, parou de querê-lo de volta, parou de sonhar com essa pessoa na mesa, jantando com os familiares. Parou, anulou, cortou assim o que ligava vocês. Quantos desistiram já de orar pelo marido, de orar pela esposa, pelos filhos, pela sogra? Gente, ser longânimo é persistir, até mesmo em situações que é tão adversa, que só o fruto do Espírito faz você prevalecer. Permanecer, mesmo que você não queira. Aí você fala, Senhor, eu preciso. Eu tenho que permanecer. Eu tenho que ter um longo ânimo. Eu não posso ser uma pessoa rápida para perder a paciência, rápida para poder já estressar com os outros, deixar os outros para lá. Eu não posso. Ainda que aconteça, você sempre vai ter uma oportunidade de retomar. Sempre. Estou aqui falando. Não sei o que, não sei o que. Não tem isso, não tem. O Espírito Santo fala, gente. Gente, o Espírito Santo lá dentro fala assim, volta lá e conserta esse negócio. Volta lá e responde direito. De você voltar e falar, então, fulano, deixa eu você desculpa. Onde é que estava mesmo que eu me perdi aqui, né? Faz o que tem que fazer, gente. Isso é crescimento, é saúde para você. E você vai vendo que com o passar do tempo as coisas vão ficando fáceis. As coisas vão ficando leve. Vocês vão sendo curados, restaurados para um novo de Deus, para coisas novas e receber coisas novas da parte de Deus para você, que às vezes você ainda não recebeu porque você tem o coração duro e fechado para ouvir o Espírito. O Espírito Santo às vezes está gritando para você parar de ser chato. Parar de ser alguém que grita. Parar de ser alguém que xinga dentro de casa. Que fala palavrão pelos quintos cotovelos. Xinga até a flor se ficar na frente. Sabe? Mas lá dentro, de verdade, você sabe que está errado. Você sabe. E por que não volta e fala, Senhor, me perdoa. De novo eu fiz isso. Me ajude a melhorar nessa área. Eu quero melhorar, eu preciso melhorar. Reconhece. Sabe por quê? O Espírito Santo, pega junto com você. Vamos lá, vamos junto de novo. E vamos tentar. Tem gente que fala assim, não me dá paciência não. Porque se me der paciência, eu evito de sentar a mão. Ou me dá força, né? Não me dá força, que senão eu sento a mão no fulano. Não. O Espírito Santo é seu ajudador, irmãos. Para crescimento, para avanço, para maturidade. Amém? Em João 16:33 fala assim, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Em algumas versões falam assim, tem de bom ânimo, longo ânimo. Tem versões que falam sobre isso. Ele diz, eu venci. Então, permaneçam, queridos, porque vocês também vão vencer. Amém? E para a gente finalizar, domínio próprio. O slide, filho, isso. Domínio próprio é quando você deixa o Espírito tomar o controle das suas emoções, antes que as suas emoções tomem decisões por você. A minha sogra brinca com a gente, né? Que ela fala sempre assim, olha, fulano lá na igreja, aquele lá tem domínio próprio, não. Aquele lá tem demônio próprio. Mas
Tem crente que parece que tem um demoninho acompanhando o ser humano aqui do lado. Dia e noite, noite e dia. Porque a pessoa fala cada coisa que você não acredita, não. Não acredita, não. Você olha e fala assim, não é possível. Ai, meu Deus, fulano é crente, não acredito, não. Dá vontade de falar assim, ó, fica quietinho para ninguém saber que você é crente, por favor, para não ficar com vergonha do que está fazendo. Quanto mau testemunho a gente dá. E às vezes a gente dá com a nossa família inteira. Tcharam, com mau testemunho. Todo mundo junto. Pai, mãe, filho, irmão, cachorro, papagaio, periquito. Todo mundo junto. Sem domínio próprio. Sem dominar as emoções. Sem deixar o Espírito Santo controlar, governar. Queridos, não é fácil. A Larissa está aqui, ela é psicóloga, a Lúcia é psicóloga. E todos nós sabemos que temos temperamentos. Colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático. O que mais? Acabou? É, né? E é difícil. Para quem é colérico, ver algumas coisas. Para quem é muito organizado, como os melancólicos, né? Que é mais organizado. Vê os trem tudo bagunçado, a pessoa fica ali quase tendo um negócio. É difícil, os temperamentos são diferentes. Mas no controle do Senhor, tudo é possível. Vocês conseguem conviver em paz e harmonia. Amém? Consegue, porque é o Espírito Santo que controla, é Ele que embasa, é Ele que faz você navegar em passos verdejantes, tranquilamente, em paz, em amor, em atitude de bondade. Amém? Vamos lá. Vocês falaram amém, então assim, amém. Amém? Isso! Vamos lá, eu quero ler um negócio aqui para vocês. Peraí. Tá. Em Tiago 1,19, não precisa abrir não, Davizinho. Tiago 1,19 é assim, ó. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Se a palavra de Deus fala, seja tardio nisso. Sabe por que ele fala? Porque ele diz assim, eu sei que é difícil, mas você consegue. Sabe? Evita o confronto desnecessário. Evite falar desnecessariamente. Evita. Seja tardio em tomar ira contra o seu marido, em tomar ira contra sua mãe, sua esposa, seus filhos. Seja tardio. Deixe a longanimidade reinar, a benignidade reinar, para que você tenha harmonia no seu lar. Para que você tenha transformação de vida, para que você não seja um crente de aparência, mas um crente transformado pela palavra todos os dias. Amém? E para finalizar, eu queria fazer uma declaração com vocês. Põe lá para mim, Davi. Ó, eu aprendi a fazer declaração com o meu pastor, tá? Ele sempre ensina a gente a fazer umas declarações diferentes. E hoje eu montei essa declaração com você, para você. Nós vamos fazer junto, tá bom? Eu vou falar, na verdade eu vou falar e vocês vão repetir. Senhor, que a partir de hoje eu tenha uma entrega diária das minhas emoções, das minhas atitudes e dos meus pensamentos. Quero menos impulsos e mais direções, menos aparência e mais transformação, menos de mim e mais de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus.